Vamos lá, agora vamos para a aula, tudo bem? Então vou me apresentar rapidinho, sou a professora Raquel Stasiak, vou te conduzir no Estatuto da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 218, Decreto 344, que regulamenta o Decreto-Lei 218. Preparo esse material esquematizado que eu gostaria que você trouxesse para os nossos encontros. Hoje é a primeira aula, quem não trouxe, beleza, mas sempre acompanho e tragam esses materiais. Quando terminarmos esses dois decretos, partimos para o próximo desafio, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Os dois caem na tua prova. Ah, professora, deve cair mais esse. Não se enganem. Muitas vezes a questão ela é tirada daqui. Professora, quantas questões? Quantas questões podem ser cobradas na prova? Gente, eu já vi prova da Polícia Civil com uma questão sobre tudo isso aqui. Eu já vi prova da Polícia Civil com duas, com três, até com 4 questões, né? Então, assim, varia de concurso para concurso, mas a gente espera 3, 4 questões na prova e são questões fáceis, questões que não dá para errar, tá bom? Então, assim, para quem está com o material, acompanha aqui comigo. Quem não está com o material, presta atenção, eu vou explicando direitinho. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui para você é exatamente te explicar o que está no quadro, tá? Eu explico que existe o Estatuto da Polícia Civil. Qual é a finalidade dele? É um regime jurídico. Ele instituiu o regime jurídico do policial civil aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele é definido pelo Decreto-Lei 218. Foi definido em que ano? 1975, regulamentado em 1980. Beleza. Você já sentiu que tem problema aqui, não sentiu? Olha os anos aqui das normas. 75, 80. Antes da Constituição de 88. Então já sentiu que aqui pode ter algum probleminha. Por exemplo, ele vai falar que o prazo do estágio probatório do servidor é de 2 anos. Por que a norma fala que o prazo do estágio probatório é de 2 anos? Porque nessa época a estabilidade era adquirida em que prazo? 2 anos, então é lógico que o estágio probatório seria de 2 anos. Mas hoje, desde 1998, a estabilidade passou para qual período? 3 anos. Então é lógico que hoje o estágio probatório, na prática, é de quanto tempo? 3 anos, né? Então tem coisas que a gente precisa adaptar de acordo com a nossa Constituição de 88. A mesma coisa na sequência aqui. Vamos buscar o Estatuto do Servidor do Rio, também, ó, 75 e 79, também normas bastante antigas. Então, o primeiro quadrinho que você tem aqui no material fala justamente da finalidade dessas duas normas e por que você tem que estudar isso aqui. Você deve estar se perguntando assim, professora, eu vou ser policial civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Estado do Rio tem o seu próprio estatuto, não tem? Tá aqui o bicho, tá? Por que eu tenho que estudar aquele estatuto geralzão, que é dos servidores públicos do Estado do Rio, se eu tenho o meu próprio estatuto? Por quê? Porque esse teu estatuto, em vários momentos, remete para esse. É por isso que os dois são cobrados na tua prova. Por exemplo, esse estatuto aqui da polícia diz que o policial do Estado, policial civil do Estado, será demitido nas hipóteses previstas aqui. Então ele não te dá as hipóteses. Para a gente saber as hipóteses que você, policial civil, pode vir a ser demitido, a gente tem que vir para cá. Tá? Então é por isso que os dois são cobrados na prova, ok? Então, no primeiro quadrinho, eu pontuei isso com você.
Você tem o Estatuto da Polícia? Tem. Foi regulamentado, o primeiro aqui de cima, Decreto-Lei 218, é o Estatuto, que tem um regulamento. Então, esse de cima é chamado de Estatuto, e esse aqui, 344, é chamado de regulamento. A mesma coisa aqui, o Decreto-Lei 220 é o Estatuto do Servidor do Estado, mas foi regulamentado pelo chefe do Executivo em 1979, ok? Outro detalhe, esse estatuto aqui, gente, ele é conhecido como Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. O que é um regime jurídico único? É uma regra que foi introduzida na nossa Constituição de 88. Cada entidade do poder público, União, estados, municípios, deve ter um único regime para reger o seu servidor. E aqui no estado do Rio, eles escolheram esse aqui como o regime jurídico único aplicável para todo o estado. E quando falo todo o estado, quem é? A administração direta, que é o Estado representado por seus três poderes, judiciário, legislativo, executivo. E quem mais adota esse estatuto? As autarquias, como por exemplo o Detran Rio de Janeiro é uma autarquia, a UERJ é uma autarquia, e também as fundações públicas estaduais. Quem da administração pública não adota esse estatuto? Quais entidades da administração pública do estado do Rio não adotam esse estatuto? Sociedades de economia mista e empresas públicas. Sociedades de economia mista e empresas públicas do estado. Por exemplo, a SEDAI. A SEDAI é uma empresa, agora eu não sei, acho que é uma sociedade de economia mista, SEDAI. SEDAI é uma sociedade de economia mista do estado do Rio de Janeiro, né? Então essas não adotam esse estatuto aqui, gente. Por quê? Porque as sociedades de economia mista e as empresas públicas, elas têm que personalidade? De direito privado ou de direito público? De direito privado, tá? Olha só. Quando se fala em Estado, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, nós estamos falando de pessoas jurídicas. E toda pessoa, seja ela física ou jurídica, ela tem personalidade. Por exemplo, cada um de vocês aqui, nós somos pessoa física. Cada um tem uma personalidade. Tem gente que é mais retraída, mais tímida, outro mais espalhafatoso, mais brincalhão, outro mais sério. Cada um tem o seu jeito de ser. O que é personalidade? É a sua característica, o seu jeito de ser. Quando se fala em pessoa jurídica, a pessoa jurídica também tem personalidade. E a personalidade dela pode ser de direito público ou de direito privado. Quer ver como vocês sacam disso? Me diz uma coisa, quando você entra no INSS, você sabe que é uma pessoa jurídica do poder público, né? O INSS é uma autarquia. Você entra no INSS, você se sente num lugar que é público ou é privado? Público. Por quê? Porque o INSS, ele funciona como uma verdadeira repartição pública. O INSS tem personalidade de direito público, tá? Agora, quando você entra, por exemplo, na Petrobras, entrar na Petrobras é igual entrar no INSS? Não, só pela imponência do prédio da Petrobras. Aí você entra lá, o chão brilha, é tudo de mármore, é um negócio assim, né? Faraônico.
Mas a Petrobras é pública também, só que ela funciona diferente, ela se comporta diferente. A Petrobras é uma sociedade de economia mista e a personalidade dela é de direito privado. Ela não se comporta como um órgão público. Ela se comporta como uma empresa, tanto é que a Petrobras é SA, Sociedade Anônima, né? Mesma coisa, assim, gente, tem muita diferença entre entrar no Banco do Brasil e entrar no Santander? Ué, o Banco do Brasil é público, não é? E o Santander é um banco privado, mas é muito diferente? Não. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ele funciona como um banco, mesmo sendo público. Entenderam? Então vamos lá. As pessoas jurídicas que fazem parte da administração pública, elas podem ter personalidade diferente. Algumas têm personalidade de direito público, funcionam como repartição pública. E as outras funcionam como repartição privada, com personalidade de direito privado, ok? Muito bem, então me ajuda. O Estado do Rio, administração direta, representado pelos 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo, vai ter personalidade privada ou pública? Pública. Você vai trabalhar na administração pública direta do Estado. Você vai trabalhar no poder? Que poder? Executivo, né? Então você vai fazer parte de uma pessoa jurídica com personalidade pública. O Detran é uma autarquia do Estado, tem personalidade pública. Quem mais? A UERJ é uma universidade estadual, tem personalidade o quê? Pública. Né? Agora, SEDAI, Sociedade de Economia Mista, temos empresas públicas estaduais, agora não me ocorre nenhuma, mas temos personalidade privada. E o que a personalidade faz, gente? Pensa comigo, numa empresa, vai ter que cortar metade das cabeças na foto, tá? Tô brincando, gente. Nem posta isso. Bom, vamos lá. Aí... Muito bem. Qual é a diferença? Uma funciona como público, outra funciona como privado. Pergunta: naquelas entidades da administração pública que funcionam como privado, vale a pena um servidor que depois de 3 anos tem estabilidade? Que não dá para mandar embora? Lembrando que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela não presta só serviço público. Muitas vezes ela explora, ela visa também o quê? Lucro. Não só prestar serviço público, mas também ela corre atrás de lucro. E para ela é melhor, pensa comigo, um funcionário seletista, de carteira assinada, que se não trabalhar bem, se não tiver produtividade, dá para mandar embora sem maiores dificuldades? Ou funciona melhor um funcionário que depois de 3 anos não dá para mandar embora porque tem estabilidade? O que fica melhor para uma pessoa que tem personalidade privada? O seletista. Então, olha só, sociedade de economia mista e empresas públicas, elas têm personalidade privada e adotam que regime para contratar seu funcionário? Seletista. Agora, a administração direta, as autarquias e fundações públicas, elas adotam personalidade de direito público e hoje a personalidade de direito público define um único regime jurídico único, que é esse aqui que a gente vai estudar. Então, o Estado do Rio de Janeiro, quem? Todo ele? Não. Quem? A administração direta. Quem mais? Autarquias. E quem mais? Fundações adotam personalidade de direito público, portanto, adotam este regime jurídico único e darão para o seu servidor um cargo público
esse servidor não assina carteira, não tem carteira assinada, esse servidor, ele assina um termo de posse e assume um cargo público, porque o regime dele qual é? Estatutário. O regime dele é definido por um estatuto. E esse é o regime jurídico do Estado do Rio de Janeiro. Quem não adota esse regime? As sociedades de economia mista e as empresas públicas. Tá ok? Isso está escrito no teu estatuto? Não, mas isso foi uma questão de prova no concurso da Polícia Civil. Vamos lá? Primeira questão aqui que eu separei para você. Ah, gente, eu elenquei aqui no quadrinho também, só para mencionar, uma lei estadual, a Lei 3.586 de 2001, é a lei do teu plano de carreira. Só que esta lei nem sempre cai na prova, tá? Alguns editais ela aparece e outros editais ela não aparece. Então, por hora, a gente não vai, como eu vou dizer, pegar ela passo a passo, não, porque talvez ela nem cai para você, mas ela reflete em alguns momentos aqui no nosso estudo, por isso que eu elenquei ela aqui, ok? Ela, inclusive, foi alterada. A última alteração foi transformar o cargo de investigador da Polícia Civil, foi acabar com ele. Vocês sabem dessa história? Foi esta lei que foi alterada, acabando com o cargo de investigador da Polícia Civil, que é o cargo de nível médio. Ele foi, como eu vou dizer, transformado em nível superior, tá? Basicamente vai virar um inspetor, né? Só que esta lei foi declarada inconstitucional, justamente nesse artigo. Quer dizer, o investigador continua sendo de segundo grau. Mas por que ela foi declarada inconstitucional, pessoal? Por uma formalidade. A inconstitucionalidade é por um problema de formalidade. Parece que não respeitaram a votação que tinha que fazer para poder aprovar. Então, na verdade, o que eu penso? Esse concurso de investigador da Civil é o último concurso que será de nível médio. Eu acredito que aquele que entra agora, ele vai virar depois de nível superior. Vai ser o último, porque eles devem arrumar isso com o tempo, tá? Chegaram a fazer alteração na lei, mas ela foi declarada inconstitucional. Aí eles vão ter que fazer um novo movimento, isso tudo demora, e já foram prometidas as vagas para investigador. Mas eu acredito que será o último concurso de nível médio para investigador. Os próximos já serão de nível superior, tudo indica, né? Bom...